Nova Manhã. Entrevista do dia. O Euclides Teixeira Neto é economista e professor universitário e toda segunda-feira fala aqui no Nova Manhã Araçatuba sobre investimentos e de vez em quando dá boas dicas para você economizar. Hoje ele aborda a importância da economia criativa, comunitária e circular, usando como exemplo os custos anuais para você manter um carro. Bom dia, Neto, tudo bem? Marcelo, bom dia Lilian, bom dia Jonas. Jonathan, JJ. Né? JJ, bom JJ melhor, né? E aí, vamos lá então? Economia criativa, comunitária, circular. Então, é interessante que nós temos agora, dentro desse novo mundo, né, que começou a partir do ano 2000, com o advento aí da tecnologia, a entrada do conhecimento e também da criatividade como instrumentos e insumos de criação de valor e de dinheiro, né? Claro, de recursos. Então, é interessante que hoje os governos, não só do Brasil como do mundo inteiro, estão implementando políticas para desenvolver a área criativa como forma de renda numa determinada comunidade. A gente vê isso acontecer muito aqui no Brasil, principalmente nas comunidades, onde a gente tem muitos talentos lá que às vezes as pessoas não têm acesso à educação, uma série de outros tipos de recursos que são passados para a sociedade, mas não chega de uma forma que deveria chegar a todo mundo. Só que a economia criativa necessita mesmo de uma política de longo prazo que poderia ter, né, agentes que fizessem inserção locais para poder desenvolver os talentos dessas pessoas. A gente pode imaginar isso daí como desde o momento da culinária, de um corte de cabelo, de tecnologia, de uma série de outras coisas. Então imagina um país como o Brasil, que a gente tem um talento guardado tão grande, tantas pessoas, uma mistura muito grande de culturas, de ideias, e infelizmente a gente não consegue desenvolver de uma forma bem eficiente, né? Bom, a economia criativa, o que é, na verdade, né? É a utilização como matéria-prima do conhecimento que nós temos ao longo da vida para desenvolver um produto e algo para poder suprir ou criar até um mercado. Imaginem só, durante toda a história da humanidade, a gente sempre teve pautado ali naquele conhecimento dos fatores de produção, né? Que a gente precisa de capital, terra e mão de obra. Então a gente sempre imagina, mão de obra é aquela coisa totalmente qualificada, né? Você chega lá, uma pessoa pega uma enxada, planta, você coloca ali os tratores, né? Então você não tem muita criatividade dentro disso. Só que a criatividade começa a partir do momento que você faz formas diferentes de marketing, que você consegue atrair mais pessoas para poder entrar nesse mercado por meio do uso do seu conhecimento que você tem. Você também consegue criar por meio de tecnologia, como a gente vê na internet, né? A gente vê algoritmos quando você faz uma compra. É uma criação diferente porque você está praticamente personalizando o tratamento com um cliente. Quando você vai a uma pizzaria, que é uma pizzaria que ela oferece algum outro tipo de produto diferente que você não conhece, que pode ser palpável assim, para o gosto do consumidor, para aquele consumidor. Ou seja, você consegue personalizar, você consegue criar um segmento de mercado bem personalizado para o cliente. Não só isso, como também na economia criativa, a gente tem a utilização da criatividade em si. Então imagine só, quanto tempo que a gente, na vida inteira, quantas ideias que a gente tem ao longo da vida e a gente muitas vezes não consegue colocar em prática. Então, se a gente conseguir colocar em prática algumas ideias interessantes, a gente consegue criar um mercado, criar também ali renda para a família, né? Então, a economia criativa ela é algo bem interessante, porque você tem ali a tecnologia, a cultura, a mídia também, trabalha muito com a mídia, na parte de editorial, de música. A música também é algo totalmente voltado para a criatividade, né? Um livro. Então, hoje, qual a dificuldade de uma pessoa escrever um livro, né? Ou uma pessoa criar uma música, né? Então, o acesso hoje à criatividade é muito grande. No mundo, estima-se que mais ou menos 600 a 800 bilhões de dólares são utilizados na economia criativa. E é uma quantidade muito grande. E aqui no Brasil, estima-se que mais ou menos 15% do PIB brasileiro também vem da economia criativa. E esses dados são importantes por quê? Porque a economia criativa no Brasil, ela vem de uma forma que ela nasce não planejada, ela nasce pela necessidade do brasileiro. Só que a gente precisa implementar por meio de agentes do governo essa forma de criatividade para trazer ali alguma coisa que seja muito mais sólida para o mercado, né? Para as pessoas conseguirem, de uma forma geral,
trazer mais... trazer ao público, né, esse produto que ele tem, esse desenvolvimento que ele tem. E assim, em suma, na economia criativa, o insumo principal é a criatividade, é o talento da pessoa que tem que ser desenvolvido, né? Perfeito. E quando a gente fala, então, circular... Circular. Economia circular, ela entra num outro tipo de conceito, que as duas coisas estão bem relacionadas com a questão de sustentabilidade, né? Então a gente tem que imaginar assim, porque nós estamos numa economia industrial, a gente, na verdade, está saindo dessa economia industrial, a gente não está vendo tanto lixo, tanta poluição como víamos antigamente, né? Na época lá dos anos 70, onde a produção não importava a quantidade que você ia destruir de matas, uma porção de outras coisas, porque naquela época a ideia era a lucratividade. Hoje não, hoje a gente tem um conceito um pouquinho diferente. Então a economia circular ela se baseia no reuso, redução, né, e reciclagem dos produtos que nós temos. Então, antes da gente, por exemplo, pegar alguma coisa, jogar fora, a gente tem que pensar, será que eu posso reutilizar, será que eu posso reciclar, será que eu posso reutilizar novamente, né, fazer o reuso desses produtos, né? Então a gente começa a pensar nisso daí. Quantas coisas que podem acontecer em relação a isso é que sempre, né, a gente tem uma deficiência nessa parte, que é transformar isso daí em riqueza. Então, na economia circular, nos últimos anos, o Brasil tem sido um país que tem avançado, né, principalmente depois da Eco de 92 no Rio de Janeiro, tem avançado bastante no sentido de reduzir a emissão de poluentes e de resíduos e, no lugar disso daí, começar a produzir tecnologia limpa, né? Embora o Brasil já seja um país que produz uma tecnologia limpa baseado nas usinas, ainda nós temos uma produção muito grande de sujeira, né, baseada ainda nos veículos, nos carros, né, que poluem bastante. Assim, em suma, né, a economia circular é você utilizar os produtos que você tem até praticamente a sua exaustão. E quando não puder mais, você arranjar uma forma de desfazer dele que possa trazer um benefício para uma outra empresa ou para uma outra pessoa, para não perder aquilo ali, não ir para o lixo, não simplesmente jogar fora e dessa forma contribuir negativamente para a poluição sonora, visual e também no acúmulo de lixo no país, né? Você falou também da comunitária, então você já abordou a criativa, ok, a circular. Qual é a relação dessas duas, se é que há relação, com a economia comunitária? E dá para fazer finalmente o link então com consumo de combustível e gastos anuais com veículos? A economia comunitária, Marcelo, ela já é uma outra coisa, né? Na economia comunitária é um segmento bem interessante que está surgindo principalmente nas grandes cidades, onde você tem um bairro, por exemplo, né? E as pessoas nesse bairro, ao invés deles buscarem consumo fora do bairro, eles procuram consumir localmente. Então você tem lá barbeiros, tem pequenas vendas, tem pequenas lojinhas, tem pessoas prestadoras de serviços locais e o dinheiro acaba circulando por ali e a renda fica ali. Então os empresários lá e as pessoas que moram lá, eles começam a perceber os benefícios a partir do momento que eles gastam mais naquela comunidade. Perfeito. Ao invés de sair dali e ir para outros lugares mais longe e deixar o dinheiro em outros lugares onde talvez a dificuldade seria mais difícil ainda de retornar esse dinheiro para a comunidade. Então, de uma forma geral, não descapitaliza a região que você está ali. Isso para alguns tipos de produtos, né? Ou para todos, mesmo aqueles que são importados e aí são encontrados nos corredores comerciais próximos da sua comunidade. A forma geral é deixar o dinheiro na comunidade. Vamos imaginar um bairro aqui em Araçatuba, no qual o pessoal lá, eles utilizam todos os serviços oferecidos ali. Desde um marmitex, desde corte de cabelo, ou qualquer outra coisa produzida pelas pessoas ali da região. E as pessoas começam a consumir ali, eles começam a se conhecer, e também é interessante que entra na economia criativa, que as pessoas começam a criar algum produto para atender aquela própria população específico que está ali, que tem demanda. Exatamente. Eu vi um documentário sobre isso, falando de Medellín e também do Brooklyn, nos Estados Unidos. Eles fazem muito isso. Sim, a Colômbia é um país ali que essa parte da economia comunitária tem ficado muito forte, somente depois daquelas mudanças que teve nos anos 2000, nos anos 90, e a economia ela se fortaleceu muito lá, principalmente devido a políticas econômicas do governo, de economia criativa, para tirar o pessoal mais da questão das drogas e voltarem para uma economia. Tanto é que hoje Medellín
é uma das cidades assim mais formidáveis que existe na América Latina, né? Neto, e aí, como estabelecer uma relação para a gente fechar aqui disso com os gastos que a gente tem com veículo? Bom, os gastos que a gente tem com veículos, Marcelo, é o seguinte, né? Então, vamos imaginar numa economia criativa, né? Muitas vezes nas conversas de bar, nos bate-papos que a gente tem no dia a dia, a gente pode criar algum tipo de conceito, de ideias que você possa reduzir o consumo dos carros. Então, por exemplo, na economia criativa não é apenas criar produtos, mas também criar uma espécie de uma economia comunitária no qual você vai utilizar os veículos de uma forma comunitária. Então as pessoas não precisariam, assim, por exemplo, eu sair sozinho com o meu carro. No meu redor ali existem pessoas que podem compartilhar comigo. Então seria mais uma ideia de ter mais ou menos uma filosofia comunitária e começar todo mundo a trabalhar junto de forma para reduzir os seus custos. Porque o que adianta eu, numa moto sozinho, ir para o mesmo lugar, onde de repente um vizinho, né? Ou então num carro, onde de repente o vizinho vai para o mesmo lugar e, por uma questão simplesmente de comunicação, poderia estar economizando bastante. Como né? a gente faz em casa. O meu filho ele estuda na mesma escola que outra criança do condomínio. Então, um pai leva e outro pai traz para que os dois não tenham a despesa duplicada. Isso. Exatamente. Então já funciona. Então, tem duas coisas importantes nisso aí. Não, três, vamos colocar. Uma é a comunicação entre você, né, que é a questão da comunicação, o custo, tanto do combustível, do gasto do carro e principalmente do tempo, né? Aí vocês estão fazendo uma troca, né? Então isso daí é bem importante mesmo. E eu ia falar que isso funciona muito para o pessoal que estuda mesmo, que sempre, principalmente faculdade, né? Uma semana vai com o carro de um, aí vai a galera toda, na outra semana o carro de um. Eu tinha amigos que faziam isso, principalmente que vinham de Birigui. Exato. O pessoal se revezava, uma semana usava o carro de um, outra semana o carro de outro. Você sabe que tem muita gente que trabalha lá ou que trabalha aqui que eu sei que faz isso. Então eles se reúnem, trabalham em empresas, se não na mesma, em empresas próximas, então saem juntos, retornam juntos, de lá para cá, daqui para lá. Isso é bem interessante. Isso daí, em resumo, é uma economia criativa e também é uma economia comunitária, né? Então você está ajudando aquela pessoa, você está reduzindo seus custos, está aumentando a confraternização entre as pessoas, está ficando melhor, né? E se a gente for ver o número de condomínios que tem em Araçatuba, e aí vai de vários portes, né? Falta um pouco de comunicação, porque muita gente que mora, né? Exato. Vem para o centro da cidade trabalhar ou vai... Está todo mundo ali. Se todo mundo se comunicasse... Lembrando também que quando você falou agora em condomínio e ele falando dessas novas espécies ou modalidades de economia, tem condomínio em Araçatuba que tem feira livre dentro do condomínio. Então fez acordo com alguns feirantes, levou-os para dentro do espaço e aí num dia específico da semana o pessoal do condomínio acaba comprando ali, o que é bastante interessante porque economiza inclusive combustível para você não sair, é mais seguro, não há como dizer que não é, enfim, é interessante. Neto, muito obrigado pelas dicas de hoje, nosso tempo está realmente esgotado. A partir de agora o Neto, que vinha ocupando espaços às quartas-feiras, passa para segundas, às vezes ao vivo, às vezes gravado, mas sempre aqui com a gente para levar dicas importantes, interessantes, para que você economize e até ganhe dinheiro. JJ que o diga, que faz investimentos baseados nas dicas e orientações de Euclides Teixeira Neto. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia, Neto. Boa semana. Obrigado, boa semana a vocês. Oi.